Meus amigos cangaceirólogos desse meio imenso Brasil e do mundo também, né? Afinal, tem cangaceirólogos estudiosos do cangaço em toda parte do planeta. É isso? E vamos falar sobre mais um assunto envolvendo o mundo cangaceiro, a saga do cangaço, o cangaço lampiônico. E vamos falar hoje sobre as tropas volantes, as tropas policiais que andavam em perseguição a Lampião e seu bando, né? E nós sabemos que enfrentar Lampião em plena Caatinga não era tarefa fácil, né? E também não era para qualquer um. E vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta do canal. Fiquem todos ligados no canal Cangaçologia. Pois é, meus amigos, confrontar com Lampião em plena Caatinga, no meio do sol, a falta de água, a escassez de alimentos, o próprio sertão, o próprio cenário, ele favorecia a derrota de quem vinha no combate, na perseguição aos cangaceiros, né? Os cangaceiros geralmente, a maioria sertanejos, todos os sertanejos, acostumados com o sofrimento, com o sertão, com a falta de água, com a falta de alimento. Então eram homens preparados para aquele ambiente. Então muitos desses primeiros combatentes do cangaço lampiônico, no caso, é o que eu estou falando aqui sobre o cangaço lampiônico, esse pessoal vinha das capitais, vinham de outras regiões, né? E não tinham costumes de combater na Caatinga. Muitos não tinham nem noção o que era o sertão pernambucano, sertão baiano, sertão paraibano, não é isso? E vários sertões do Nordeste, sertão cearense, enfim, os sertões da região Nordeste, que já não é fácil para você sobreviver. Imagine você estar perseguindo bandidos, cangaceiros, em meio a esse cenário. Então, o sofrimento também das polícias era grande o sofrimento da polícia, porque para perseguir, para estar no encalço, os cangaceiros sabiam o passo a passo das polícias, dos inimigos, das volantes, porque a rede de coiteiros, de informantes, de amigos de Lampião no sertão era imensa, era incrível. Então Lampião sabia o passo a passo das volantes. Dificilmente Lampião era emboscado. Poucas as vezes na história, Lampião foi emboscado. Porque ele sabia, ele acompanhava, ele vigiava. Lá pro fim do cangaço ele parou um pouco de vigiar, né, como nós sabemos, né? E essa calmaria de Lampião causou a morte dele no dia 28 de julho de 1938 na Grota do Angico, no estado de Sergipe. Bem mais onde eu quero chegar. Então essas tropas, geralmente despreparadas, não tinham uma disciplina. Na verdade, eram homens assim, era formado por homens de coragem, corajosos, mas sem nenhum treinamento, sem nenhuma tática de sobrevivência, nem de guerrilha em meio à Caatinga. Então esse pessoal sofria, né? Nos sertões foram contratados vários homens também despreparados. Apenas homens que tinham coragem, que tinham destemor, que até por uma questão de sobrevivência ingressavam nas polícias, nas volantes, como contratados. Não eram policiais, eram contratados pela polícia para dar perseguição aos grupos de cangaceiros. E no caso nós estamos falando do grupo de Lampião, né? Então, portanto, muitos desses chefes de polícias, soldados, contratados que estavam naquele meio, eles evitavam o confronto com o Lampião. Se sabia que o Lampião estava na direita, eles iam para a esquerda. Até porque se matasse, se acabasse com o cangaço, acabava também o meio de sobrevivência deles. Era uma coisa lógica e racional, que não precisa nem pensar muito para a gente chegar a esse pensamento, né? Então, portanto, esses chefes de volantes, grupos de perseguidores, muitas vezes evitavam. O próprio rastejador rastejava para a direção oposta. Ele sabia que o cangaceiro, que o bando estava em tal região, ele rastejava levando a tropa para uma posição oposta, ganhando tempo, porque cada dia a mais que ele estava ali na volante, ingressado, ele estava ganhando para aquilo. Ele tinha um soldo por parte da polícia, pagamento da polícia, dos governos, no caso, né? Então havia essa questão, né, do evitamento dos confrontos.
Não eram todos que perseguiam tenazmente, implacavelmente Lampião e o bando e os cangaceiros, não. Eram poucas as volantes, muito poucas. A não ser aqueles sargentos, aqueles policiais mais graduados, pessoas que tinham dívidas de sangue com o Lampião, no caso dos nazarenos, que perseguiram praticamente do começo do cangaço lampiônico ao fim. Até o dia da morte do Lampião, os nazarenos estavam lá perseguindo Lampião. Por quê? Porque tinham dívidas de sangue com Lampião. Eles precisavam vingar parentes e amigos que foram mortos pelos cangaceiros. Ao contrário de outros grupos que não tinham aquela... O próprio Tenente João Bezerra não tinha questão de vingança com Lampião. Apenas cumpria ordem por ser um militar. Ele cumpria ordens do governo para combater os cangaceiros, para eliminar quem tivesse pela frente, né? Cangaceiro no caso, Lampião. Então havia essa questão do evitamento, de evitar o confronto com os cangaceiros. Porque se elimina o cangaço, elimina também o ganha-pão do sertanejo que estava ali combatendo, né? Dia a dia no sertão, dia após dia, em perseguição. Então se mata, se extermina o cangaço, automaticamente acabaria o ganha-pão do sertanejo. Né? E nós sabemos bem que enfrentar Lampião também naquele tempo não era fácil. Um cangaceiro acostumado a guerrear, lutar no meio da caatinga, debaixo do sol, debaixo de chuva, sol sereno, né? Então era um homem acostumado com combates que já vinham de grandes batalhas, embates no passado. Então não era moleza também, né? Então os caras evitavam o contato com o Lampião, evitavam o combate. E assim foi, né? Com muitas tropas, muitas polícias volantes não tiveram grande destaque por isso, porque evitavam o confronto com o Lampião a todo custo. Então, se extermina o cangaço, extermina-se o ganho, o salário que eles recebiam por parte dos governos, né? Dos estados. Então é isso, minha gente, mais um assunto debatido. Eu não vou levar o assunto mais adiante para estar enrolando. Eu quero fazer um assunto, um vídeo bem prático, bem explicativo, porque se a gente começa muito a levar para outros assuntos, confunde a mente, confunde o entendimento de quem nos assiste. É isso? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por me acompanhar, pela confiança, e até o próximo vídeo do canal Cangaçologia. Continue nos acompanhando, curtam, sigam as nossas matérias, compartilhem, colaborem com a divulgação da cultura e da história nordestina brasileira. Forte abraço a todos.